Olá, mano. Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Primeiramente, gostaria que você fizesse uma breve análise da partida e faça um pouco mais sobre os atletas que chegaram e estrearam hoje, o Hugo, o Félix Torres, o Ranieri, e também sobre o garoto da base, o Iago, que entrou ali no final da partida. Bom, boa noite a todos. Acho que o jogo transcorreu mais ou menos dentro do esperado pela gente, né? Nós, nesses primeiros jogos, acho que vamos sofrer, como todas as equipes que estão com trabalho de 2 semanas vão sofrer, né? Quando você compete contra uma equipe que tem uma semana a mais, você pode parecer pouco no primeiro momento, mas em 3 semanas, uma semana a mais é 33% a mais, né? Então, é os primeiros 90 minutos que nós completamos com esse grupo, né? Os 2 treinos anteriores, que foram os 2 jogos treinos, fizemos com 60 minutos no máximo para cada atleta. Então, o término do jogo era uma preocupação, tá? Mas a equipe suportou bem, acho que sofreu um pouco na bola parada, desde a primeira bola do jogo, o que denota mesmo uma série de mudanças que a gente fez na equipe, que terminou o ano. Então, naturalmente, algumas coisas precisam ser ajustadas para que a gente não sofra tanto como sofremos um pouco em 3 oportunidades de bola parada. De bola rolando, acho que as circunstâncias do jogo foram bem conduzidas. Acho que erramos um pouco na construção final, porque é natural que seja assim, né? Mas aos poucos a gente vai retomando isso. As jogadas mais qualificadas, como por exemplo foi a jogada do nosso gol, uma jogada bem trabalhada, elas exigem um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de entrosamento dos jogadores. Eu tenho que entender essa dificuldade momentânea de início de temporada. Mas fomos a única equipe do grupo que venceu, então isso ajuda, isso é bom, né? E também denota muito, deixa claro muito a dificuldade que é as primeiras rodadas do campeonato para todo mundo. Mano, aqui é o Centro, Bruno Cassucci do GE. Hoje você tinha no banco de reservas apenas 7 jogadores de linha. É evidente para todos que o Corinthians está num processo de reformulação. Eu queria saber se você entende que, nesse momento, nesse início de temporada, a gente está ainda no dia 21 de janeiro, a reformulação está no estágio adequado, ela ainda está um pouquinho atrasada, e que você falasse de carências no elenco. A gente sabe, a diretoria admite que está em busca de reforços, de tudo que vocês buscam, o que é mais urgente nesse momento? Quais setores têm mais necessidade de reforço? Bom, primeiro, o que não é tão normal é uma transformação tão grande de um elenco de um ano para outro ano. Isso é que não é normal, né? Quando você tem que fazer uma alteração tão grande, os problemas iniciais vão acontecer, né? É um mercado disputadíssimo, todos querem os melhores, né? Os melhores vocês viram em que valores se passou a trabalhar no futebol brasileiro, né? Uma coisa bem diferente do que se tinha nos últimos anos. E a gente tem, com um pouco menos de dinheiro, ser muito cuidadoso para tentar errar o menos possível. E é o que a gente está fazendo juntos desde que começamos a trabalhar, tá? Eu penso que se tivermos alguma dúvida, é melhor esperar um pouquinho, é melhor sacrificar um pouquinho o momento para que a gente possa fazer juntos o que é melhor para o Corinthians, que é o que nós queremos fazer, tá? Então, esses problemas agora que aconteceram aí de limitação, a gente está trabalhando muito também para resolver. E é natural também que com a equipe do Corinthians disputando a semifinal da Copinha, a gente ficou privado de alguns jogadores que poderiam estar aí, no lugar dos mais jovens que estavam hoje, né?
mas a gente entende que é uma coisa que é importante para o clube, é importante para o trabalho da base, e também vamos logo contar com eles aí, que eu tenho certeza absoluta que vão ajudar a passar por esse momento. Também temos 3 jogadores na seleção brasileira, que também vão estar aí daqui a pouco. Então, são jogadores que já têm mais rodagem, que vão poder ajudar a equipe, como eu acho que os que entraram também tentaram ajudar. Não gosto muito de falar de setores, porque isso cria uma pressão, e isso também pode ser usado contra os jogadores que estão aqui, dos setores que vou citar, então não acho que é assim, né? Mas vocês têm a análise de vocês e têm uma noção muito próxima daquilo que pensamos nós. Mano, Matheus Fernandes, central do Timão. Ficou evidente para todo mundo que um dos destaques da partida foi o Ranieri, e ele sempre se colocou como um jogador mais defensivo, porém hoje ele teve uma boa participação ofensiva. No lance do gol, por exemplo, ele consegue achar o Matheus Araújo entre as linhas, que depois deu um belo passe para o Fagner, e ele também teve algumas aparições no campo de ataque. Você acha que ele poderia explorar um pouco melhor essa parte ofensiva dele? Obrigado. Bom, a preocupação nossa, em termos gerais, para todos os jogadores, era que a gente mantivesse uma organização capaz de nos poupar a energia para terminarmos o melhor possível o jogo. Era uma preocupação os últimos 20 minutos da partida. Então, a recomendação era para ficar um pouco mais centralizado ele. A gente, a partir de um determinado momento do jogo, depois de termos iniciado bem a partida, cedemos o controle do jogo ao Guarani. E aí fiz uma inversão, trouxe Rojas para dentro do campo e coloquei Araújo por fora, tentando aproximar um pouquinho mais a equipe. Eu acho que melhoramos, terminamos o final do primeiro tempo de novo um pouco melhor. Então isso faz com que Maico possa sair um pouquinho mais e segurar um pouquinho mais o Ranieri. Mas jogador de clube de ponta não pode ser só defensivo, a jogada está aí, a jogada se desenha, ele é um bom antecipador, ele tem força para tomar a bola do adversário, e eu não quero de maneira nenhuma, quando um jogador nosso retome a bola do adversário, que ele tenha que entregar a bola para alguém, né? É como se você estivesse dizendo que ele não tem capacidade para fazer a construção da jogada ofensiva, e ele tem, e vai ser importante para a gente essa força de um jogador com característica que não tínhamos no ano passado, e em determinados momentos nos ressentimos bastante. Boa noite, mano, aqui à sua direita. Hoje, contra o Guarani, os próximos 2 jogos tem o Ituano na quarta-feira, o São Bernardo no sábado. A gente pode pensar em 2 partidas que sejam ali no mesmo nível de exigência, adversários que estejam no mesmo nível do que vocês encontraram hoje, com a diferença que vão enfrentar fora de casa. Você citou organização. Além disso, para as próximas partidas, qual o peso de ganhar novas peças para que você possa criar situações novas durante o jogo? Eu acho que a gente tem uma boa possibilidade para logo aí na quarta-feira. Temos 2 jogadores dentro do grupo trabalhando, que é Matheus França, que popularmente é conhecido como Mateuzinho, e Garro, que está aí também já protocolado, né? Então temos uma boa chance de ter 2 jogadores que podem estar na equipe ou entrar durante o jogo, mantendo o nível de atuação que é importante, né? Então, certamente, as dificuldades fora de casa elas são maiores, embora o Corinthians nunca jogue muito fora de casa, né? Pela presença do seu torcedor, do nosso torcedor, a gente sempre tem um ambiente muito, no mínimo, igual, quase sempre superior em termos de apoio. A característica dos times são diferentes. O Guarani tem um time mais de força. O Ituano é um time mais técnico, pela maneira dos 2 treinadores ver o futebol. O Marcinho já é um meia, ponta de lança, que conhecemos bem, então já gosta de um jogo um pouquinho diferente do Loser, e eu respeito todos eles.
mas se muda a característica de enfrentar, sem dúvida nenhuma. Tá? Depois voltaremos para jogar com São Bernardo de novo, também com um time forte fisicamente. Então, ter capacidade, probabilidade, chance de trocar nesses 3 jogos iniciais é importante para a gente recuperar, para num determinado momento do jogo não deixar cair a intensidade do jogo, que é fundamental para a gente disputar essas partidas. Mano, aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou fazer 2 perguntas meio off o jogo, né? Talvez era melhor durante a semana, mas no final acabou acontecendo de você não conversar com a imprensa. A primeira em relação a tanto o Garro quanto o Veríssimo. Você treina com eles, faz jogo treino com eles, que tem prejuízo? Eu tenho certeza que sim, mas qual o tamanho do prejuízo para uma estreia perder um como o Garro e depois o outro na véspera? E uma segunda, se você me permite, em relação à liderança. Saíram muitos jogadores muito identificados, líderes de grupo, experientes, e a gente olha hoje no elenco, é muita gente chegando, muita gente até de outro país. Tem o Cássio, obviamente, mas ele está no gol. Quanto tempo você acha que demanda assim, para esse tipo de liderança surgir? Ou você vai ter um trabalho maior nesse sentido, como treinador, como comandante, sabendo que não tem o Juliano, o Renato, o Gil, o Fábio, se isso para o treinador também demanda um trabalho maior? Bom, o pacote do futebol é completo, não dá para pegar só a parte boa e não querer a parte que não é tão boa, né? Medida em que você ganha juventude, que você ganha novos jogadores, que transmite para o torcedor um início de uma nova etapa, é claro que você perde algumas coisas em termos de experiência, de saber como é que o clube funciona, de saber como se comportar diante de um jogo sob pressão sempre que é jogar com a camisa do Corinthians. Isso está nesse pacote, né? Eu acho que as lideranças, naturalmente, elas vão surgindo. Você não cria isso, né? Não tem como... eu penso que liderar é uma opção que a gente assume na vida, né? Liderar exige sacrifício, exige obstinação, exige ser exemplo. E quem quiser assumir essa responsabilidade vai seguir esse caminho e, naturalmente, vai ocupar o espaço de grandes jogadores que saíram daqui, que tu acabaste de citar. A citação do Garro e do Veríssimo, o Veríssimo é um jogador que a gente tinha, né, tudo alinhavado para ser, né, tinha um contrato em vigor, até metade do ano, então todas as coisas estavam sendo encaminhadas para que ele continuasse com a gente. Mas o futebol tem as suas surpresas, né, e tem os contratos, e os contratos têm que ser respeitados da maneira como eles foram aceitos em outros momentos. O Veríssimo achou que deveria seguir a vida dele, tocamos para frente. Futebol não dá tempo muito de ficar olhando para trás, e o que mais me deixa feliz foi a atuação do Torres, né, que surpreendeu a todos nós, porque tinha acabado de chegar, tinha feito poucos treinos com o grupo, mas estava sendo preparado para iniciar o trabalho lá no México, então felizmente estava num ritmo muito bom e pôde ajudar muito a equipe com a qualidade do jogo que fez. Garro está mais ou menos na mesma situação de Torres lá no passado, demorou um pouquinho, a gente fez todos os trâmites que precisava fazer, administrativos, conseguiu protocolar, e agora é só uma questão de tempo para estar com a gente, e vai ser muito bem recebido aí pelo torcedor da mesma maneira que os outros foram. Boa noite, mano. Primeiramente, prazer falar contigo. Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Com a chegada do Garro, a qualidade no passe cresce demais para os próximos jogos. Com essa melhora, você acredita que seus atacantes farão mais gols nessa temporada? Imagino que sim. A gente tem uma característica de um homem principal, que é Yuri, que ataca bastante espaço. E esse jogador precisa desse time da jogada, né? Que é você, às vezes, nem dominar a bola. Com um toque, no máximo 2, fazer o passe final para você entrar no meio de um sistema defensivo que geralmente é bem montado.
E Garro demonstrou isso nos treinamentos, que tem essa capacidade. Os jogadores gostaram muito dele exatamente por isso. Os atacantes gostam desse tipo de jogador porque precisam dessa visão, dessa antevisão da jogada, capaz de num toque às vezes resolver uma jogada difícil de você construir. Então estamos muito felizes com a chegada dele. Vamos tentar também sempre acrescentar um pouquinho mais. Acho que Rojas fez já uma atuação melhor competitivamente do que ele fazia ano passado. A tomada de decisão ainda vai melhorar também, vem tudo junto, né? Então, acho que podemos entregar mais, todos os jogadores de meio campo podem entregar mais e a equipe vai crescer. Boa noite, Mano. Parabéns pela vitória. Houveram 3 inscrições feitas de última hora, né, do Rafael Venâncio, do Pellegrini e do Iago, que acabou entrando no final do jogo. Queria saber se você vai usar no Paulistão esses jogadores com um time misto e também com o final da Copinha se aproximando, se tem algum jogador que já está no seu radar. Olha, nós não gosto de falar muito isso nessa hora, porque os jogadores devem ficar focados na semifinal amanhã, e se o treinador principal já começa a falar outras coisas, daqui a pouco tiro de lá, e não quero atrapalhar o Danilo, não. Tá? Questão da inscrição do Campeonato Paulista, vocês conhecem o regulamento, né? Nós temos 2 tipos de inscrição, temos uma lista A e temos uma lista B. Nessa lista B, todos os jogadores que pertencem à categoria de base, têm mais de 1 ano no clube, estão inscritos, pode ser usado a qualquer momento, com um limite de você poder usar no máximo 7 jogadores dessa lista B simultaneamente na equipe. Só isso. Tá? Os outros, nós temos uma oportunidade de completar nossa lista. A gente optou por enviar ela incompleta exatamente para não queimar as substituições, que são 4 depois, à frente. Então, é o que nós vamos fazer nesse momento. Obrigada, Mano. Todos que nos acompanharam. Boa noite. Até a próxima. Um abraço.